Olá, amigos. No ar, mais um programa da série Capital Mística. Para aqueles que gostam de pesquisar as notícias na internet, a notícia quente do momento é que um assunto já que eu achava que estava para lá de batido, voltou novamente à tona com toda a força. Que assunto é esse? OVNIs, objetos voadores não identificados. E parece que agora estão sendo avistados OVNIs. Para quem recebe muito e-mail, tem uns grupos aí que mandam canalizações de tripulantes de OVNIs, né? E, entre aspas, preparando a humanidade, quem sabe, para um resgate cósmico, em que as boas almas do planeta Terra serão levadas pelos OVNIs para mundos paradisíacos. E as almas ruins vão ficar aqui purgando as desgraças do planeta. Bom, verdade, mentira, realidade, ficção, boataria, verdades, meias verdades, quem sabe? Cada um diz algo em função daquilo que acredita ou daquilo que vê. Como o objetivo deste programa é desmistificar o oculto, o misterioso, o sobrenatural, eu me preocupei em trazer para os telespectadores o máximo possível de informações sobre esse assunto palpitante. E a primeira pessoa que me veio à cabeça para pensar, quem é que eu conheço que conhece realmente o tema OVNIs? Naturalmente, a primeira pessoa foi o meu grande e velho amigo Eustáquio Andréa Patunas, o popular grego, figura já carimbada e recarimbada aqui no nosso programa. Foi assim que eu cheguei para ele e disse assim: Grego, você que estuda o assunto, vamos botar em pratos limpos o que há de verdade e o que há de encenação no assunto OVNIs que está pululando de novo. E o Grego, como bom amigo, ele disse: olha, é assunto que não acaba mais. Tudo bem, eu estou disponibilizando a partir de agora 2 programas, o de hoje e o da semana que vem, para nós esgotarmos o assunto. Lógico, se vierem mais atualizações, oportunamente nós voltaremos ao tema. Então, dado esse preâmbulo, vamos falar com quem sabe, o meu bom e velho amigo Grego. Grego, seja bem-vindo mais uma vez aí. Eu acho que eu vou mandar botar uma cadeira dessas aqui do programa com uma plaquinha. Lugar reservado para o Grego, porque só dá você, meu amigo. Não, isso é boa noite, Dalmal, boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui com você. Eu achei quando você me telefonou, achei sua proposta maravilhosa, porque é um assunto oportuno, realmente, voltou à tona com todo vapor, e nada melhor do que o seu programa, que já tem 6 anos no ar, né? Credibilidade e tudo mais, e tem a transmissão via internet também, que todo o Brasil, todo o exterior pode nos acompanhar. É um bom veículo para a gente esclarecer uma série de coisas que estão aí realmente, como você disse, pululando aí pelas televisões e pela mídia. É verdade. E pode ocorrer que haja algumas coisas que são verdade verdadeira, né? Algumas coisas que são meias verdades, e também tem muita mentira, oriunda ou de picaretagem, ou de interesses ocultos, ou então de pânico, ou então às vezes de falta de assunto, abobrinhas. E pela tua longa experiência, Grego, você vai me ajudar a levar para os telespectadores uma visão panorâmica do que é que evoluiu. Olha que você já está nesse assunto
uns 40 anos ou mais. 49 anos para ser mais exato. Pois é, 49 anos estudando o assunto. Eu quero crer que você aprendeu alguma coisa disso tudo, né? Aprendi, olha, foi um caminho bem interessante, nós vamos abordar isso nesses 2 programas aqui, essa oportunidade que você está dando, e realmente foi muito gratificante todo esse caminho que eu percorri. Nós vamos falar isso aqui porque eu acreditei em muitas coisas, assim como as pessoas acreditam em muitas coisas. Minhas verdades foram diversas ao longo desse tempo, minhas conclusões, as atuais, as anteriores, as que virão ainda, né? Mas realmente o tema é fascinante e existe realmente muita mentira, existem algumas verdades, existem algumas fantasias, existem muitas elucubrações, enfim, nós estaremos aqui nesses 2 programas. Nós jamais nos colocamos como donos da verdade, né? Nós levamos a informação para o público, né? Passamos a nossa experiência, que juntada com a experiência do nosso telespectador, ele coloca na peneira e tira o que é bom para ele e o resto ele descarta. Então nós vamos procurar trocar essas ideias. As pessoas necessariamente não, cada um tem um assunto de preferência, né? Discos voadores, ufologia, extraterrestres, gente de outros planetas é um assunto fascinante, vem fascinando a humanidade há centenas de anos, talvez há milênios. Então nós esperamos estar, como você bem disse no começo, inspirados aqui para podermos ter essa responsabilidade de passar alguma coisa séria para o nosso telespectador. É verdade, porque na realidade é um tema que fala discos voadores. De cara, tem os que acreditam, tem os que não acreditam. E tem aqueles que não acreditam nem acreditam, eles sabem realmente que existe. Ou que não existe, sei lá, mas que existe. Por quê? Os que sabem que existe é porque ou eles viram, mas sem sombra de dúvida, ou eles viveram uma experiência de abdução, né? Ou de contato imediato de 3º grau. Então não há como negar a realidade. Olha, eu estou vendo aqui um homenzinho verde que está me cumprimentando, né? Sim. E atrás dele está um baita de um disco voador, um OVNI, ou seja lá o que se chame. E contra o fato não há negação. Então são 3 tipos de pessoas. E cada um é livre de acreditar o que queira. Então, o interessante do que você falou, isso aqui, é que as pessoas, todos os depoimentos que eu tive, que eu obtive nesses 49 anos, inclusive os meus próprios, que é os que mais valem, né? Aquilo que meus olhos viram, aquilo que os meus amigos viram comigo, meus parentes, meus pais, meus vizinhos testemunharam comigo. Agora, o fato da gente ter testemunhado alguma coisa, não necessariamente que aquela coisa fosse alguma coisa de outro mundo. Era uma coisa insólita, era um disco voador, vamos dizer assim. Por que disco voador? Porque tem o formato discoide, gira sobre o próprio eixo, fazia evoluções que nenhum aparelho que voa hoje ainda é capaz de fazer, se deslocar em zigue-zague em velocidades incríveis, ficar planando como folha morta. Então são coisas que realmente nos são desconhecidas. O fato de nos serem desconhecidas não significam jamais que tenham origem de fora do nosso planeta. Não é porque pode ser. Não é porque eu desconheço alguma coisa e não é porque essa coisa voa e voa diferente das outras coisas que seja uma coisa de outro mundo. Pode ser um protótipo militar sem que dúvida. Está sendo testado em sem segredo. Dúvida. E aí se joga a culpa nos pobres aliens. Sem dúvida. Agora, muitas pessoas viram tripulantes. E esses tripulantes, alguns eram parecidos conosco, outros diferentes da gente, tipo aqueles olhos grandes, oblíquos, pequenininhos, cinzentos. Agora, cada um também, perceba, muita gente pode estar nos assistindo agora, talvez tenha tido uma experiência dessa, em qualquer situação. Na hora do susto, na hora do medo, nós já temos aquela adrenalina que nós largamos aqui e o nosso cérebro, a nossa mente procura uma explicação para aquilo que nós vimos de acordo com o que nós temos registro no nosso cérebro. Eu estou olhando uma coisa que eu nunca vi e minha mente, através dos meus olhos, todo esse mecanismo, ele procura me dar uma resposta instantânea àquilo lá
parece com o quê? Alguma coisa que eu já tenha visto. Isso, e você vai comparar o que você está vendo com algo que remotamente lembre aquilo que você está vendo no momento. Perfeitamente, alguma coisa que eu vi em gibi, alguma coisa que eu vi em filme de ficção científica. Então, eu vou ter um registro disso. Nós podemos estar olhando nós dois para a mesma coisa, mas nós vamos, num relatório, nós vamos definir de acordo com a nossa interpretação, né? Então, o que vale não é o que a gente vê, é o que a gente pensa que a gente vê e como a gente descreve o que a gente vê. Perfeito. Então, os testemunhos devem ser respeitados dessas pessoas. Eu jamais duvidarei, como eu jamais duvidei do que a pessoa viu, porque ela realmente viu o que diz que viu. Sim. Isso é indubitável, foi uma experiência dela, eu não duvido. Gente que viu Virgem Maria, gente que viu Jesus, gente que viu ET, gente que viu monstro, eu não duvido. E certamente essas pessoas viram isso. Sim. Viram. Ou pelo menos acreditam firmemente que viram. Claro, porque dentro da concepção dela, do conhecimento delas, viram. Então isso que é muito bom, isso que é importante. Se ter discernimento, se ter calma, se ter paciência, se ter responsabilidade de tentar colaborar com as pessoas que são especialistas nisso, compartilhar isso com outras pessoas, porque essas pessoas, existem pessoas que nunca se abriram na vida. Por quê? Se você fala de assunto de disco voador, extraterrestre, sempre foi motivo de gozação, sempre foi tratado de uma forma que é coisa de louco, coisa de irresponsáveis, sei lá, isso não existe, é coisa da sua cabeça, tal. Então, a gente tem que levar para pessoas que possam nos ajudar. Se não tem ufólogos ou especialistas nessa área, devemos procurar as áreas médicas, né, também, psicólogos, psiquiatras. Isso não quer dizer que nós estejamos loucos. Entendo. Isso nós vamos procurar a ajuda de alguém mais especializado. E se esse alguém não resolver, aí sim nós procuramos grupos sérios, que é o que tem grupos sérios, que possam nos ajudar a como é que se diz? Desmistificar, descobrir o que é que a gente viu. Certo. Muito bem, amigos. Esse é o assunto de hoje. E da próxima semana também. Espero que seja do interesse de vocês. Muito bem, amigos. Estamos de volta. O tema da nossa entrevista hoje, OVNIs, objetos voadores não identificados. E o nosso convidado especial, Eustáquio André Patunas, o popular Grego. Bom, Grego, então vamos lá, vamos colocar uma ordem nesse assunto, porque senão a gente fica só generalizando e o que o pessoal mesmo está querendo saber fica prejudicado. Vamos lá. Vamos lá. De cara, para te dar a credibilidade que você merece, você não foi apenas um estudioso de OVNIs, em 40 e tantos anos de pesquisa, apenas porque você achou o assunto interessante, ou porque você ouviu falar muito no assunto, ou porque você leu um livro, uma reportagem, uma revista. Você foi testemunha, na sua infância, da observação direta de um disco voador, e, se não me engano, isso dentro da especificação dos pesquisadores, isso se chama, você teve um contato imediato de segundo grau, é isso? Dessa classificação, quer dizer, podemos dizer assim. Inclusive é uma classificação que já deve estar defasada, né? Acredito que sim. Mas me conta como é que foi essa história, porque os telespectadores devem estar morrendo de curiosidade. Como é que você viu, ou você ou não viu, sei lá, mas que eu saiba, você viu um disco voador? Em que circunstâncias? Bom, isso foi bom você até abordar isso, porque é muito gratificante isso. Essa semana que acabou agora, eu acabei de vir de São Paulo, que eu fui lá ver minha mãe, fui cuidar de outras coisas e passei a pé, uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, na casa que eu morei durante a minha infância. Então foi uma memória muito grata, muito gostosa. E eu passei durante a noite, no início da tarde, eram 7h30 da noite. Então eu parei na frente da Rua Mário Amaral 317,
onde em 1961, 61. 49 anos atrás, que exatamente é o tempo que eu lido com ufologia, eu saí uma noite, nós tínhamos uma edícula no fundo da casa, e eu saí para ir buscar alguma coisinha lá. Eu tinha 10 anos de idade. Quando eu coloquei o pé da cozinha para o meu terraço, eu senti um bafão, um calor vindo de cima. É a mesma coisa do quando você sai do ar-condicionado para a rua. Aquilo me impeliu, eu falei, que troço estranho. Quando eu olhei para cima, eu vejo em cima da minha casa um negócio maravilhoso, um objeto redondo girando sobre o seu próprio eixo, com luzes alternadas. Não fazia barulho? Nada, barulho nenhum. Depois meus amigos falaram, hoje, comentando, ele não devia estar muito distante, porque se você sentiu aquele calor vindo de cima, provavelmente devia estar numa altitude que... Mas hoje eu vejo, porque quando a gente comenta uma coisa, a gente está vendo novamente aquela coisa, né? Era o tamanho de uma pizza gigante. Aí naquela excitação chamei meus pais estavam em casa, minhas irmãs, meus vizinhos, meus amiguinhos e tudo ali, com aquela gritaria, e todo mundo começou a observar aquele negócio parado lá, lindo, maravilhoso, sobre o seu próprio eixo, girando com luzes alternadas. E você estava na sua casa? Na minha casa, no meu quintal. Então, térreo. Térreo, todo mundo olhando ali, bairro do Paraíso, uma região central lá na Avenida Paulista. Aí olhamos, não sei por quanto tempo, de repente aquela coisa começou a se deslocar rumo ao Parque do Ibirapuera. Aí corremos para a rua, os vizinhos também saíram, subimos a ladeira, que era cerca de 30 metros até a esquina, e acompanhando aquele objeto que foi em direção ao Parque do Ibirapuera. Não sei precisar, claro, porque era pequenininho ainda. Lá na região tem um monumento no Ibirapuera que a gente chama de Deixa que eu empurro, né? Que tem um monte de gente empurrando um barco, que a gente chama. Eu achei que lá em cima, quando ele chegou lá em cima, ele parou, fez um zigue-zague fabuloso, direita, esquerda, e foi para o céu. Então aquilo me excitou bastante. O que era aquilo? Os meus pais, meus vizinhos, minhas irmãs, tudo aquilo. E a partir desse dia, criou alguma coisa em mim. Veja, uma criança de 10 anos, né? Eu achei aquilo fabuloso. Foi uma experiência indescritível. Muitas vezes a gente tenta expressar verbalmente coisa que não se expressa. E eu comecei a me interessar pelo assunto. O que era que eu vi? Então, toda semanada que meu pai me dava, eu falo, pai, pega esse dinheiro aqui, compra revista para mim, compra jornais. E eu comecei a copiar. Quero saber mais. Quero saber mais, os recortes e tudo isso aqui. E a partir daí, desenvolveram-se outras coisas que nós vamos falar nesses dois programas aqui, muito interessantes, porque eu comecei a ter percepções, eu comecei a achar que eu tinha ligações com eles, contatos com aqueles tripulantes que estavam naquele objeto, que alguma coisa devia ter alguém dentro, porque eu não creio que naquela ocasião, naquela situação, tivesse alguma coisa de controle remoto e para fazer aquelas evoluções. Não teria sentido, em 1961, alguma coisa em cima da minha casa, parada, e tudo isso ter acontecido por um grande acaso. E a partir daí, então, eu nunca mais parei até hoje. Só que, desse evento, de 1961 até 2010, no que nós estamos, muita coisa mudou dentro da minha concepção, dentro das minhas pesquisas, dentro de tudo isso que eu acho sobre discos voadores. Houve aqui, me lembro, na década de 70, exatamente no ano de 1979, eu me lembro que na época o jornal O Estado, já não existe mais, né? Ele noticiou que numa manhã de domingo aqui em Florianópolis, um disco voador foi avistado por muitas pessoas e que ele passou a todo vapor. Ele começou sendo avistado lá nas praias do sul, como é que é? Ali perto de Imbituba. Sim. E foi visto lá, e depois ele começou toda essa orla marítima aqui, ele foi passando bem rápido, muita gente assistiu, e
culminou por passar aqui por Florianópolis. Mas ele não passou assim em câmara lenta, não. Ele passou rápido. E eu me lembro que eu estava voltando da cidade, andando ali pela Otton Gama dessa, que vai desembocar na Beira-Mar Norte, né? E eu me lembro de que naquele momento eu levantei os olhos e foi justamente quando o disco, ou seja lá o que fosse, passou. E ficou a lembrança de como se fosse um flash. Alguém acendeu um flash e eu fiquei meio com a vista meio atrapalhada. Mas depois eu olhei e não vi nada de errado. Isso foi durante o dia, o avistamento? O avistamento foi perto do meio-dia, né? Bom, e aí ficou... Eu cheguei em casa e digo, mulher, olha, não tenho certeza, mas eu acho que eu vi um disco voador. Mas como acha? Eu contei, foi um clarão. Eu, quando fui fixar, a luz o tom de luz já tinha voltado ao normal, mas alguma coisa aconteceu, deixou sequelas assim, eu fiquei meio aturdido e tudo. E, bom, ficou o dito pelo não dito. No dia seguinte, o jornal noticiou que realmente tinha... Conseguiu registrar fotograficamente os jornais ou não? O jornal? Não dava para ver com clareza, né? Tanto que a minha fotografia ficou muito esmaecida, né? Então, não posso garantir que fosse o disco voador. Sim. Mas ficou, pode ser que seja, pode ser que não seja. E aí você vai dizer, bom, mas você tem que ter uma ideia, uma opinião, era ou não era? Olha, não sei, que eu vi que esse algo saiu disparado pelo céu afora, eu vi também isso. O que era? Acho que o que era, eu não quis me arriscar, porque qual era o método? Não tinha sequer método para... Então, fiquei quieto. Bom, e eu me lembro, Grego, que quando eu te conheci, você estava seguindo uma linha muito própria de estudos. Você já tinha fundado a SOSEX. Isso, foi. Que é a Sociedade de... Estudos Extraterrestres. De Estudos Extraterrestres. 1º de agosto de 91. Isso. E aí eu disse, bom, vamos procurar nos informar, vamos procurar quem sabe bem disso. E foi aí que eu ouvi falar de você, foi aí que nós acabamos nos encontrando, né? E aí começamos a trocar ideias. E eu me lembro que naquela época você, como presidente da SOSEX, que ficava ali no edifício... Começou na central do Cobrasol e depois no edifício Pórtico. No Pórtico, né? Ali na Felipe Schmidt. Bom, e uma vez eu fui te visitar lá no edifício Pórtico e vi que você tinha equipamentos... livros, revistas... E você fez vídeos. Um clube que a pessoa tinha interesse em pesquisar o assunto, recebia filmoteca. Eu, inclusive, assisti alguns dos filmes da tua filmoteca. Sim. E foram muito interessantes. Um deles eu vou citar daqui a pouco. Então, isso tudo chamou a atenção e eu quero, e vamos deixar para o próximo bloco, visto que estamos indo para os nossos comerciais novamente, que no próximo bloco você me comente quais eram as crenças mais difundidas sobre os OVNIs naquele tempo, e estamos falando de mais de 20 anos atrás. Perfeitamente, vamos lá. Muito bem, amigos. Estamos de volta com o nosso amigo Eustáquio André Patunas, o Grego, falando sobre OVNIs. Grego, vem cá. Você fundou a SOSEX em que ano? 1º de agosto de 91. 91. E nós nos conhecemos desde que ano? Um pouquinho antes disso aqui. Eu acho que... Ou isso... não, se foi a fundação, um ano depois no máximo. 92. Nossa, já somos velhos amigos, hein? Já. Caramba. Bom, tudo bem. Não vamos falar muito nisso não, que daqui a pouco eu vou pegar complexo de velhice. Grego, em poucas palavras, porque você tem 2 blocos para falar sobre os velhos tempos da ufologia. Qual era o pensamento dominante, quais eram os fatos
e as teorias sobre a ufologia? Bom, eu vou falar pela minha tendência, certo? Porque desde aquele tempo, sempre teve dentro da ufologia brasileira as vertentes científica, baseada na ciência, e que muita gente, apesar de não ter formação acadêmica para se dizer cientista, mas eu entendia esse aspecto porque sempre gostaram de se basear em provas que a ciência podia corroborar. Então, não necessariamente uma formação acadêmica, mas sem elucubrações, sem misticismo, sem nada. Sem filosofar em cima da maionese. Perfeitamente. Então existia um seccionamento entre os dois tipos de estudo. Eu sempre fui mais voltado para o lado místico, que chamam aqui. Depois deram-se o nome de holístico, mas depois também degringolou tudo, porque sempre existem pessoas que se extrapolam em tudo. E eu sempre me agarrei às minhas verdades. Claro, mas eu fazia sempre de boa fé. Eu acreditava numa coisa, eu professava essa coisa, escrevi livros sobre esse meu modo de pensar, dei muitas palestras sobre isso, fiz muitas matérias, criei um jornal que você lembra bem, chamava-se um nome muito sugestivo, Correio Extraterrestre, que era distribuído para assinantes e muitas gratuitos pelo Brasil inteiro. Então eu achava que os extraterrestres existiam, que eram seres que vinham de outros planetas, de diversas procedências, de que seriam irmãos, vamos chamar assim, mais velhos no universo e que estariam aqui nos ajudando nesse processo evolutivo e tal. Certamente eu fui influenciado pela formação dos meus pais. Minha mãe ela foi neutra nesse aspecto. Meu pai era um engenheiro, né? Meu pai era espírita, militava as coisas transcendentais como eu mexo hoje. Então talvez eu tenha sofrido uma certa influência dele nesse aspecto. E eu sempre tive amigos que respeitavam a minha posição, meu modo de pensar, que apesar de pensarem totalmente diferente de como eu pensava, me respeitavam por saber que eu fazia aquilo porque eu realmente acreditava naquilo que eu falava. Entendo. Então isso não me denegria como pessoa, mas sim era o que então eu vejo uma pessoa acreditando naquilo, fazendo de boa fé, apesar de não concordar com ela, não posso ter nada contra ela. Entendo. E foi assim que eu fui indo nessa vida toda, acreditando nessa procedência. Eu achava, porque durante a minha infância, depois desse tempo aí, eu ouvia coisas. Eu acho que eu já falei em programas anteriores aqui, não bem ouvia. Começava a martelar frases sem som na minha cabeça. Isso aí pode ser patologia, pode ser qualquer coisa, não vem ao caso aqui hoje, mas eu achava que alguém queria se comunicar. E quando eu me aquietava, eu desenvolvia uma escrita, que os espíritas vão achar que é psicografia, canalização. Esses esotéricos vão chamar de canalização, eu achava e chamava isso de canalização, e cada um, os mais moderninhos, channeling, para dar aquela frescura americana, e eu achava isso. E eu fui aí desenvolvendo, eu gostava do que eu lia, e acabei com o tempo passando aquilo transformei em livros. Sim, lembro de alguns. 5 livros: Contatos Interestelares, que foi o primeiro, Memórias de um Kumara, que foi o segundo, Raças Extraterrestres, que foi o terceiro, O Ungido, que foi o quarto, e O Grande Sol Central, que foi o quinto. Pois bem, isso mostrando tudo aquilo que eu achava que eram alguém que passava essas informações para mim. Extraterrestres. Eu acreditava em extraterrestres. Achava que me passavam. Até que, no final do século XX, no final do século XX, eu um dia acordei diferente. Interessante isso. Acordei diferente. Eu durmo de um jeito e acordo de outro. E acordei tendo uma visão nova sobre as coisas, sem nenhum acontecimento que tenha desencadeado isso. Às vezes você toma um choque, você sofre um medo, um trauma,
algum desgosto e você se transforma. Isso sempre tem um veículo que faz isso. Para mim, não. Para mim foi uma coisa natural que aconteceu por 2 vezes. 11 de agosto de 96, 97 e depois um pouquinho antes de 2003, em novembro de 2003. Em 96, 97, você estava com que idade? Eu tinha, 96, 97, 46 anos. 46 anos, isso. 46. Quase fechando os 46, 47, 42, as casas dos 7. Certo. Foi até um dia 11, que é interessante. Então, todas aquelas minhas crenças, de repente, Jaime, todas as minhas crenças foram por água abaixo. E como eu sou um ser humano igual a qualquer outro, eu senti um choque disso, porque quando você acredita em alguma coisa, você está sustentado sobre essa coisa. Certo. As pessoas que acreditam na religião, elas estão sustentadas por aquela egrégora, aquela força formada pela religião. Um grupo de amigos, um grupo todo grupo ele tem a força daquele grupo. Então, quando eu me vi sozinho, quando eu rompi com aquelas minhas crenças, Sim. eu tive aquele momento, e agora? O que adiantou todo esse tempo? O que adiantou tudo isso aí que eu estudei? O que adiantou todos esses livros que eu escrevi? Tanto é que, só para adiantar um pouquinho, eu suspendi a venda dos meus livros. Falei, não vendo mais meus livros. 3.500 livros, R$73 mil a preço de venda. Caramba. Sim, senhor. Não se vende mais meus livros. Poxa, mas muita gente pode ainda querer seus livros. Pode ser o caminho deles, o mesmo tempo que você acreditou. Não. Porque todas as pessoas que me ouviram, todas as pessoas que ouviram as minhas verdades, eles estão ligados a mim. Então eu não posso permitir que uma coisa que eu não acredite mais seja ainda continuar sendo propagada. Bom, ok. A tua evolução, pelo que eu pude acompanhar... Nem sei se é evolução isso, né? Eu acredito que sim, porque você apenas não, digamos, viu um fato lá que te atravessou. Nisso eu não acredito. E, portanto, tudo que eu estudei até agora não vale. E pronto, acabou. Vou me interessar por outro assunto. Não é que não tenha... Foi interessante até você falar isso. Não é que ele perdeu a validade. Porque, como eu disse, eu tive uma nova visão sobre as velhas coisas. Tá bom. Então, se eu pudesse hoje, se eu tivesse condição, eu não quero isso, porque eu poderia até fazê-lo. Eu poderia reescrever os 5 livros, adequá-los à forma que eles deveriam ter aquele entendimento que eu escrevi de outra forma. Então, aí sim. Mas aí, e se amanhã a minha ideia muda de novo? Bom, mas é a escada, né? Sem dúvida. Os degraus Sem dúvida. Tem o mesmo tamanho e o sentido da escada vai na mesma direção. Só que a cada degrau que você sobe, você amplia o seu horizonte de visão. Não tenha dúvida. Então, para mim, isso é evolução. Até na Bíblia tem uma passagem bem didática que diz, o cara estava subindo a escada de Jacó e nessa escada anjos subiam e desciam. Você já está bem alto na escada. Então, eu acho, pelo que eu te conheço, que você evoluiu. E veja, eu acompanhei de perto o teu estágio de conhecimento naquela época, me lembro dos livros que você tinha, me lembro dos filmes que você tinha, Sim. Me lembro das fotos que você tinha. Sim, sim. E você tudo levava a um entendimento que era o entendimento normal de uma pessoa que recebeu aquela gama de informações que você recebeu. Então, eu mesmo concordava com olha, eu entendi isso. E eu dizia, é isso também que eu entendo. Porque você estava baseado em fatos, evidências que você tinha recebido até o momento. Mas, quando houve o corte histórico que você disse, peraí, não é bem assim, e eu me lembro que você vivia questionando isso, eu pensava, puxa vida,
onde o grego vai parar com essas elucubrações novas que ele está fazendo. E você evoluiu mais uma vez, você hoje tem uma visão completamente diferente daquilo que sustentou você por tantos anos. Sem dúvida. Ok, amigos, estamos no último bloco deste programa, entrevistando o popular grego, Eustáquio Andréa Patunas. No meu entender, uma das maiores autoridades de ufologia aqui em Santa Catarina, e estou sendo modesto, isso se ele não for a maior autoridade. Então, grego, o que é que o pessoal realmente, então, tinha concluído naquela época sobre os UFOs? Eles existiam, não existiam? Eram naves intraterrenas? Eram naves extraterrenas? Eram naves reais que se apresentavam ou eram transposições holográficas que vinham de mentalizações ou canalizações de outros planetas? Qual era a teoria vigente na época? A teoria vigente é a mesma que existe hoje, vamos dizer. A maioria das pessoas, sem prova alguma disso, eu fui um deles durante mais de 40 anos, acredita na procedência extraterrestre, extraplanetária, seres que vêm de outros planetas aqui, seres mais evoluídos e que fazem esses objetos que ninguém consegue capturar. Existem conjecturas de que caiu um disco voador em Roswell em 1947, existem conjecturas de que teriam sido capturados seres estranhos lá em Varginha em janeiro de 96, e outras passagens pelo mundo inteiro aí. Tem muitos casos aí de algumas coisas que aconteceram, mas que ninguém sabe o que é. Aí vem as políticas que as pessoas acham que existem, políticas de acobertamento, que os governos sabem, mas não querem falar. E, em síntese, acredita-se que o fenômeno tem origem extraterrestre. Discos voadores existem? Existem. Porque muita gente viu, inclusive eu, meus familiares. Nós não estamos falando de luzinhas que fazem evoluções no céu. Nós, quando a gente fala disco voador, nós estamos identificando, porque ele não é um OVNI, um disco voador não é um OVNI. OVNI é objeto voador não identificado. Quando eu digo disco voador, eu estou identificando, então disco voador não é OVNI. Então eu já vi discos voadores, não foi uma vez só, mais de uma. Outras pessoas já viram. Eles existem? Sim. Eles são de outro planeta? Ninguém sabe disso. Que ninguém parou para entrevistar um ET ou um tripulante de disco voador. Pelo menos, se entrevistou para si e não tem documentação disso. Tem que mostrar uma gravação, um áudio, um vídeo. E poderiam ser até mesmo, por que não, naves teleguiadas ou qualquer coisa? Sem dúvida, mas pessoas viram tripulantes. Ninguém até hoje, vamos me chamar de chatos, colegas, aqueles mais ortodoxos, ninguém conquistou, ninguém pegou um pedacinho de disco voador. Dizem que Roswell não sei o que, mas ninguém tem. Eu tenho, você tem, não tem? Ninguém tem. Ninguém tem ET capturado, ninguém tem documento algum, ninguém tem uma graminha, um pedacinho de comida, qualquer coisa dessas pessoas que hipoteticamente tenham visitado outros planetas, como disseram que visitaram outros planetas. Puxa, será que não dá para roubar um guardanapo de dentro de um disco voador? Um talher, uma coisa que comeu, como muita gente disse que foi alimentada e tudo, que o lugar onde você esteve não pôde pegar uma graminha? Sabe, então é muito interessante isso, ninguém trazer uma prova sequer. Entendo. Porque nós estamos vivendo num universo onde as leis são iguais, poxa. A pedra que existe aqui é a mesma pedra que vai existir em Marte, que vai existir em Júpiter, que vai existir em Vênus, em qualquer lugar. Tanto é que essas amostras que trazem da Lua, de outros planetas para cá, essas naves que foram resgatadas, os elementos químicos são os mesmos aqui. Então, eu duvido muito, em função de distâncias, em função disso aqui, por exemplo, hoje, antes de eu vir para o programa, eu li sobre o japonês, esse que tirava fotografias lá em cima, que ficou 6 meses na estação espacial e tirava fotos e mandava pelo Twitter.
quando ele voltou para cá, ele está com a pele, com os músculos dele, como se tivesse com a idade de 80 anos. Então, esses 6 meses lá fizeram com que a musculatura dele se transformasse como num velho de 80 anos. Então, você imagina, nós já temos até dificuldade de se deslocar para outros planetas, ir para outros lugares, nós sofremos esses efeitos da falta de gravidade, essas coisas todas. Imagina, então, alguém de lá de fora para vir para cá. É. Eu acho muito difícil essa hipótese, pelas distâncias, pela atmosfera, pelo menos no nosso sistema solar, as sondas que nós mandamos cientificamente mostraram que não tem vida aqui. Pode ter vida, aí nós vamos conjecturar em outras dimensões, não sei o que lá. Nós estamos falando em ciência. Cientificamente não tem vida. Então, esses discos voadores são da onde? Na minha opinião, são daqui da Terra. Não tem de lugar nenhum. Da onde da Terra? Não sei. Se eu soubesse, eu estava rico, não estava aqui dando entrevista para você. Inclusive, muita gente diz que os discos voadores ou se escondem atrás da Lua ou mesmo eles descem nos oceanos e ficam lá embaixo. Então, por isso que é difícil você encontrar entre aspas, um disco voador estacionado num vale perdido, numa montanha. Eles têm várias possibilidades de se esconder. Eu acredito que sim. Pelo menos é uma tecnologia que nós ainda desconhecemos. Como é que eles voam, até de que forma eles voam. Como é que o objeto fica parado no ar? O único objeto que nós conhecemos que fica parado no ar aqui são esses novos jatos aí, né? Os jatos dos americanos, franceses e o helicóptero. O resto é difícil ficar parado no ar. E fazer essas evoluções como nós conseguimos. velocidades fabulosas de deslocamentos. Até o Harrier, né? Aquele avião inglês. Exato, o inglês. Que a turma na gozação chama de rosca voadora também. Sim. Ele está lá então, parado. Mas veja quanto tempo. E ele não é de motor de hélice, ele é jato, né? Mas bom, tecnologia. E interessante, você citou o fato de que os governos buscam acobertar o assunto. E qual não foi minha surpresa ao saber que agora, 8 de agosto de 2010, veio uma portaria, né, do Ministério da Aeronáutica, né? Isto, da FAB. Portaria número 551/GC3. Dispõe sobre o registro e o trâmite de assuntos relacionados a objetos voadores não identificados no âmbito do Comando da Aeronáutica. Então está assim, o comandante da Aeronáutica, de conformidade com o previsto no inciso 14 do artigo 23 da estrutura regimental do Comando da Aeronáutica, aprovada pelo Decreto 6.834, de 30 de abril de 2009, e considerando que consta do processo número 67.001.974/21010-61, resolve. Artigo 1º. As atividades do Comando de Aeronáutica, COMAER, relativas ao assunto objetos voadores não identificados, OVNI, restringem-se ao registro de ocorrências e ao seu trâmite para o Arquivo Nacional. Artigo 2º. O Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, COMDABRA, como órgão central do Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro, SISDABRA, é a organização do COMAER responsável por receber e catalogar os registros referentes a OVNI relatados em formulário próprio por usuário dos serviços de controle de tráfego aéreo e encaminhado regularmente ao SENDOC. Artigo 3º. O Centro de Documentação Histórico da Aeronáutica, SENDOC, é a organização do COMAER responsável por copiar, encadernar, arquivar cópias dos registros encaminhadas pelo COMDABRA e a enviar periodicamente os originais ao Arquivo Nacional. Artigo 4º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se a nota número C
002/MIN/ADM de 13 de abril de 1978 e aviso número S-001/MIN de 28 de fevereiro de 1989. Tenente Brigadeiro do Ar, Junichi Saito. Então, isso daí coloca algo de oficial, e se realmente não houvesse fogo por trás da fumaça, essa portaria não seria elaborada e publicada. Bom, meus amigos, lastimavelmente temos que encerrar o nosso programa. Mas a boa notícia é que semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal, vamos continuar com este assunto do ponto onde nós interrompemos para dar as novidades atuais. Hoje demos as novidades históricas. Então, Grego, de momento, muito obrigado. Eu que agradeço, Dalmau. E vamos nos preparar para dar bastante informação para os nossos telespectadores. Semana que vem tem mais. Sim, com certeza. E amigos, que vocês tenham uma ótima semana. Comecem a pesquisar o assunto, hein? Vocês não vão ter muita monotonia, não. Tem muita novidade por aí. Pesquisem a internet. E nos vemos semana que vem. Um cordial abraço e até a próxima. Olá, amigos. Estamos com mais um programa Capital Mística no ar. Para os que assistiram o programa da semana passada, devem estar lembrados que nós entrevistamos o Eustáquio Andréa Patunas, o Grego, sobre o tema objetos voadores não identificados. E justamente no programa passado nós prometemos que retornaríamos esta semana ao tema, porque é muito assunto e não deu para esgotar o mesmo. Então, promessa é dívida, estamos nós aqui de volta e vamos continuar. Me lembro que nós encerramos o programa falando de uma portaria do Ministério da Aeronáutica, criando um centro especial em que seriam encaminhados em formulário próprio todos os eventos que ocorressem em território nacional e que tivessem experiências com OVNIs. Esses eventos seriam relatados, seriam documentados, seriam arquivados e enviados para o Arquivo Nacional, para se criar uma documentação específica sobre o assunto. Bom, eu começaria então o nosso programa perguntando para o meu bom amigo Grego, no entender dele, o que é que aconteceu com essa atitude, no mínimo, fora do normal, do nosso Ministério da Aeronáutica, porque não é usual que eu saiba, historicamente, o Ministério sempre foi muito reservado com relação a esse tema. E, de repente, mudou tudo. E mais, outros governos de outros países estão abrindo esses precedentes da mesma maneira que o governo brasileiro fez. No teu entender, bom amigo, a que se deve essa mudança de rumo? Bom, mais uma vez, prazer estar aqui com você, né, Dalmau? Obrigado, amigo. Isso é sempre bom e eu estava ávido para que a gente continuasse nossa conversa. Bom, o que está acontecendo, o que aconteceu aqui no Brasil não foi nada relevante. Apesar de muita gente estar fazendo um tremendo alarde sobre isso, não aconteceu absolutamente nada de relevante. A Força Aérea, ela não avalizou, não declarou em momento algum que existem extraterrestres, que ela reconhece o fenômeno, coisa alguma assim. Não. Ela está como agente da Defesa Nacional, ela regulamentou
os avisos, as ocorrências de pilotos, de avistamento sobre objetos, porque ela confessou, já disseram os seus porta-vozes, que eles não têm especialistas para estudar esses objetos voadores. E não é incumbência deles também. Então, para se acabar com essas conjecturas, com essa cobrança de ufólogos pela abertura dos arquivos, que aconteceu tanto no Brasil como no exterior, fez-se essa portaria onde estabelece-se regras que dizem catalogar através desse formulário, registrar isso e mandar para o Arquivo Nacional, disponibilizando aos pesquisadores, a todos aqueles que queiram olhar isso aí, essas ocorrências. Foram abertos, foram encaminhados para o Arquivo Nacional arquivos que venceram aquele prazo de legalidade. Sim. Existe uma salvaguarda dos arquivos da aeronáutica que a cada 30 anos, documentos que vencem em 30 anos têm que ser disponibilizados para público. Isso foi feito. E houve muito alarde por parte de alguns ufólogos, só que não houve absolutamente nada, nem no Brasil e nem nos países do exterior que fizeram essa abertura, a exemplo da Inglaterra, a exemplo, se eu não me engano, do Chile, outros países que a França abriu um pouquinho. Tudo que foi disponibilizado para o público não tem absolutamente nada, N-A-D-A, que já não fosse de conhecimento dos ufólogos. Ou seja, não tem absolutamente nada. Nos Estados Unidos, que é o país da liberdade de informação, onde conjectura-se que teriam capturas de ETs, captura de naves, não sei o quê, também foram liberados documentos ao longo da história, só que todos eles, você percebe, os de maior relevância, top secret. Isso aqui tem tarjas pretas em cima da escrita. Então, liberou os documentos, mas não significa que eu tenho que liberar que vocês possam ler. O que é? Nós entraríamos no campo das conjecturas. Então, o que nós temos hoje aqui não é um reconhecimento, mas sim o manual de conduta para avistamento de discos voadores. Existem relatos, pessoas, comandantes, brigadeiros, coronéis aposentados da aeronáutica, hoje emitem suas opiniões pessoais, sem ter a corroboração. Eles não falam em nome da Força Aérea Brasileira, emitem opiniões pessoais que acham que o fenômeno é real e essas coisas todas, e as pessoas se atêm a essas opiniões pessoais como fator corroborador de que o fenômeno é real, existe e tem que ser observado. Então essa mudança no comportamento é normal. Tem até um blog que eu criei, salvaguarda.blogspot.com, onde mostra ali a regulamentação do sigilo dos assuntos da aeronáutica, onde diz o tempo, a cada período de ano que tem que ser disponibilizado para o público as informações, salvo informações ditas confidenciais que independe de tempo, elas não tem. Então, top secret. Top secret mesmo, isso aí envolve segurança nacional. Você tem os seus segredos, eu tenho meus segredos, todo mundo tem os seus segredos. Isso ninguém é necessário compartilhar. Imagina então mais uma nação. O fenômeno existe. O que é o fenômeno? Nós estamos até hoje tentando descobrir o que é. Tem pessoas que levianamente, eu fui um deles, na minha convicção, de que achava que era isso, que era aquilo, que vem de outro mundo, que está aqui para nos mandar mensagens para que a gente preserve o planeta, mas, puxa vida, eu pude pensar assim, hoje eu me redimo, eu pensei assim, pedi desculpas para aquelas pessoas que eu passei minha verdade. Tenho outros amigos, colegas hoje, que também se permitiram, têm o direito de mudar de ideia como fizeram, e estão sendo execrados publicamente porque outros acham que nós deveríamos sustentar o que a gente falou no passado. Quer dizer, nós não temos o direito, ninguém tem o direito de mudar de opinião. Então No teu entender, Grego,
por que, digamos, essas vozes, vamos dizer, que evoluíram a sua maneira de analisar, elas estão sendo execradas pelos, vamos dizer, mais tradicionalistas ou conservadores? É o quê? Spritz de corp, interesses que estão sendo boicotados ou modificados? A que você atribui esses ataques de pessoas que continuam pensando de maneira mais conservadora? Você citou bem, isso envolve uma série de coisas, envolve interesses. Se eu desminto alguma coisa que é pública, que em cima daquilo se vende livro, se vende revista, se vende uma série de coisas, e de repente eu digo que aquilo lá não é mais verdadeiro, eu estou interferindo nos negócios. O programa Fantástico da Globo, há cerca de 2 semanas atrás, trouxe a público e caiu muito mal, no geral da ufologia brasileira, a questão das fotos do Almiro Baraúna. Você acha que todo mundo conhece aquelas fotos que foram tiradas a bordo do navio Almirante Saldanha, lá sobre a Ilha da Trindade? E conjectura-se, fala-se, e já essa semana, provavelmente, aqui, que nós estamos aqui nessa segunda semana desse programa com você, já devemos ter alguma coisa em cima disso. As fotos são falsas ou não são falsas? Existem alguns precedentes, porque o Almiro Baraúna tinha feito algumas brincadeiras, algumas fraudes, entre parênteses, e fez com que esse também fosse considerado aqui. O Fantástico trouxe essa dúvida ao ar e causou uma comoção no meio ufológico. Um outro caso também foi o caso da Barra da Tijuca, que alguns contestam hoje, colegas graduados, com graduação no que falam e especialistas naquilo que falam, dizem que aquilo lá teria sido forjado também, o OVNI da Barra da Tijuca, também feita pelo jornalista Ed Keffel, que era do tempo da revista O Cruzeiro. E falou-se também, outra coisa que trouxe tudo isso aqui, a razão de você ter me trazido para esses 2 programas também, que o caso Varginha, nunca se falou que o caso Varginha teria capturado extraterrestres. Isso não houve essa afirmação por parte dos pesquisadores que iniciaram aquilo lá, o doutor Ubirajara Franco Rodrigues e o Vittorio Pacatini, que foram os 2 que iniciaram. O doutor Ubirajara mora, inclusive, em Varginha. Ele falou uma série de coisas, ele acompanhou tudo aquilo, mas ele, em momento algum, disse que foram capturados extraterrestres. Então, hoje, ele fala que, na ocasião, ele mudou o ponto de vista sobre algumas coisas que ele estudou, e ele está sendo, hoje, criticado por ter mudado de postura. Então, são essas coisas que o Fantástico trouxe ao ar, e muita gente viu como um aspecto negativo, e nós gostamos porque eu vejo o aspecto positivo disso, não porque para desmentir esse caso ou não, mostrar de que nós somos sujeitos a falhas, de que nós podemos rever um caso outrora considerado autêntico, hoje que nós temos muito mais recursos para verificar se aquilo era autêntico ou não. Então, duas formas de se ver, 2 ângulos de se ver a mesma questão. Entendo. Olha, uma verdadeira salada russa. Ok, amigos, voltamos. E só para constar, estamos falando sobre OVNIs, a moderna teoria dos OVNIs, as últimas novidades sobre esses aparelhos que assombram muita gente boa. E quem está nos falando sobre o tema é o meu velho e bom amigo, mais bom amigo do que velho, né? Porque, poxa, aí tem a conotação, tá chamando o homem de coroa. Não, é que a amizade é de muitos anos mesmo. O grego, o Eustáquio André Patunas. Então, Grego, olha, realmente o que você falou no bloco passado dá uma impressão assim de que fala-se muito mais de positivo mesmo. Ainda não há muita diferença das informações que nós tínhamos em relação à chamada fase histórica, né? Ou os nossos pesquisadores não estão conseguindo furar as barreiras naturais e
naturais que as pessoas que tiveram oportunidade de contatos de primeiro, segundo, terceiro, quem sabe quarto grau, tiveram no passado com os OVNIs, ou quem sabe alguns mais estejam tendo no presente com os OVNIs, ou então porque há um complô entre as nações de que se esse tema vier à baila, olha, primeiro, vai haver pânico entre a população. Segundo, a teoria geral de todas as religiões cai por terra. E aí também vai ser a baderna, o caos. Então, é necessário manter a unidade nacional de cada país sob controle a qualquer custo. Então, criam-se defesas, né, para que os pesquisadores encontrem uma barreira intransponível e eles podem especular. Mas dizer, baseado em fatos reais, é isto? Ao que parece, ainda não há nada de novo no fronte. Então, Grego, assim, pelo que você já viu, pesquisou e concluiu depois de muita análise, de real mesmo, sabemos que as naves existem. E é só a origem, o porquê delas estarem aqui, se elas são tripuladas, se elas não são. Como é que você vê isso? Você falou de um aspecto muito importante aqui, mas a maior barreira que existe nessa questão toda é a barreira do ego que existe entre os próprios pesquisadores. No passado, nós éramos mais unidos, os pesquisadores do fenômeno éramos mais unidos, não tínhamos o que nós temos hoje, os recursos da internet, não tínhamos os Photoshops da vida, os CorelDRAW, e não éramos pesquisadores de gabinete, de monitor. No passado, as pessoas pesquisavam realmente no campo, saíam, iam atrás das testemunhas, colocavam a cara para bater, entrávamos no mato, iam até os locais, era muito menos difícil do que hoje, não tinha esses aspectos tantos da segurança como nós temos hoje. E o tempo foi passando, a questão do ego, que é o grande X da questão, começamos a nos degladiar uns com os outros. A ufologia brasileira hoje está totalmente seccionada. Existem grupos separados, cada um com os seus com a sua verdade. Com a sua verdade. Muitos impondo a sua verdade, querendo impondo a sua verdade e sem achar que não existe outra senão a deles. Então, esse aspecto prejudica o estudo do fenômeno em si. Esse aspecto acaba com o romantismo da ufologia que a gente tinha no passado, esse intercâmbio de informações, essa troca de informações com o mesmo objetivo, com o objetivo comum, ou seja, vamos trocar ideias, vamos pesquisar, vamos trocar informações, e isso acabou, infelizmente acabou, esse que é o pior. Isso faz com que a nova geração se desestimule também, porque ela não tem mais essa experiência de ir a campo, ela é dominada pela pesquisa virtual, das notícias, não estamos tendo casuística, interessante isso, os discos voadores sumiram. Parece sumiram. Que está em falta no mercado, né? Faz muito tempo. Agora, o Brasil é continental e lá fora também, o mundo é muito grande, mas sumiram, você não vê mais hoje tanta ocorrência como tinha no passado. Das duas, uma, nós não estamos olhando mais tanto para o céu, ou eles subiram mesmo? Eu acho que com a tecnologia que nós temos hoje, nós devíamos estar vendo muito mais disco voador, né? Ou o inconsciente coletivo mudou. Aí é que tá. Um colega, dois amigos nossos, pesquisadores de primeiríssima linha, Dr. Ubirajara Franco Rodrigues e Carlos Alberto Reis, ufólogos decanos,
escreveram no ano passado um livro de 400 páginas, que é pura psicologia, envolvendo o que você falou, Freud, tudo isso aqui, chamado A Desconstrução do Mito. Putz, esse livro caiu no meio ufológico como uma bomba. Porque são dois ufólogos que sempre foram pesquisadores e tudo, e hoje têm uma nova visão sobre o fenômeno. Ou seja, eles não coadunam com a forma que a ufologia é divulgada hoje ou pesquisada. Porque você não pode ter declarações levianas. Eu jamais posso afirmar que um disco voador vem de fora. Eu jamais posso afirmar que um círculozinho sem vergonha, chinfrim, usando esse termo, aqui de Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, seja de origem extraterrena. Eles querem nos dizer alguma coisa. Eles quem? Extraterrestres, seres hipoteticamente mais evoluídos, viriam de planetas longínquos com essa tecnologia toda para fazer um círculozinho chinfrim em Ipuaçu, em Santa Catarina, e querem nos dizer alguma coisa? Querem nos dizer que vocês são bobos. Por quê? Como que eu posso admitir que aquilo seja alguma... Então eu não posso dar declarações desse tipo. Eu não posso dizer que ETs abduzem, me pegaram aqui, me levaram. Foi mostrado muitas vezes, comprovado muitas vezes, que essas hipotéticas abduções, não estou dizendo que não existe o fenômeno, em hipótese alguma, mas foi comprovado que são fugas próprias de estupros. Mulheres que foram estupradas e que criaram isso na cabeça delas. Alguns casos, presta atenção. Nem todos. Nem todos estão falando assim. Então tem N questões. A questão da hipnose, se ela não for feita por especialistas, na verdade você está induzindo. Porque quando eu pergunto para você, eu te hipnotizo e digo, Dalmau, onde você estava na noite de 21 de maio de 78? Quer dizer, eu já estou induzindo você a uma data. E que você tinha que estar em algum lugar. Isso, e que aconteceu alguma coisa. E aí eu vou dirigindo. E a gente sabe que isso... Então, esses dois amigos criaram esse livro, Desconstrução de um Mito, citando uma série de preceitos psicológicos já consolidados. E isso caiu como uma bomba no meio, porque eles foram considerados céticos, eles foram considerados que viraram bandeira, eles estão sendo marginalizados, e por falar em céticos, hoje existe um grande conflito entre o ceticismo e a ufologia. Certo. O ceticismo ele é importantíssimo na ufologia, porque o cético verdadeiro é aquele que não aceita qualquer afirmação. Você tem que me provar. Por exemplo, se eu afirmo que existe disco voador, eu tenho que te provar que existe disco voador. Sim. O cético diz, não existe disco voador até que se prove o contrário. Então, o cético, ele está lá para fazer com que a gente seja mais especializado naquilo que nós queremos mostrar. É o advogado do diabo. É o advogado do diabo no bom sentido. Então, ele é visto também, os céticos dentro da ufologia brasileira, eles são vistos como destruidores. Destruidores do mito, e nós vemos isso de uma forma diferente. Então isso é um grande conflito. Então hoje nós vivemos no Brasil um clima que nós não gostaríamos de estar vivendo. Existem muitos conflitos entre os ufólogos, muita disputa de ego, muitos grupinhos, e isso só tem um prejudicado, que é o próprio estudo do fenômeno. Ok, amigos. Estamos aqui na companhia do Eustáquio André Patunas, o grego, especialista em OVNIs, e que está nos trazendo o testemunho dele, já que ele está nessa pesquisa há mais de 40 anos, né? Aliás, na realidade, 49 anos, né? Poxa, quase meio século. E ele é um dos pioneiros aqui no Brasil dessa pesquisa, né? Feita por pessoas idealistas, né? E que, afrontando as mais difíceis condições de trabalho e de pesquisa, eles não arredam pé e continuam insistindo.
fazendo uma verdadeira colcha de retalhos com as informações esparsas que existem sobre o assunto. Agora, já não basta, Grego, como se diz, procurar agulha em palheiro, né? Porque muita palha, mas a agulha é umazinha só e pequenininha. E ainda por cima, existem elementos complicadores que às vezes podem ser reais, particularmente eu tenho minhas dúvidas que isso possa ser real. Ou então são provocadas por pessoas que estão viajando na maionese, ou então realmente são pessoas que não estão querendo dificultar a verdadeira pesquisa, que são essas famosas canalizações que inclusive já redundaram na criação de uma nova religião, que é a religião em que os modernos anjos são os extraterrestres de outrora. Exato, os tripulantes das naves extraterrestres que nos visitam, e quem garante que elas vêm do espaço exterior. Então, aí vem umas... eu não sei se os telespectadores tiveram oportunidade de ler, mas, meu Deus, aquilo começa que os extraterrestres acham que nós devemos ser uns cordeiros, umas ovelhas. Meus amados irmãos terráqueos, paz em vossos corações, e por aí vai. E vem, aproxima-se o momento em que nós nos faremos visíveis e baixaremos em missão de paz para falar sobre o amor universal. E olha, caramba, ou é verdade ou não é verdade? Bom, já com a minha posição, você já deve ter visto que eu não aceito muito, não é que eu não aceite, eu não acredito muito nessas teorias. E você, Grego, qual é teu ponto de vista sobre essas mensagens cheias de água com açúcar? Bom, dessa água com açúcar eu bebi bastante. Os meus colegas sabem disso. Eu professei bastante canalização. Eu achei que eu canalizava, eu escrevi livros sobre canalização. Eu estava enganado? Eu estava, não digo enganado, e nem me enganando, e nem enganando as pessoas. Eu tinha uma compreensão não adequada ao fenômeno. O que eu chamo desse fenômeno? O ser humano ele tem uma necessidade incrível de aludir sempre a terceiros, à grandeza de terceiros. O ser humano, ele não vê que ele é grande, que ele é poderoso, que todas as respostas que ele quer estão dentro dele. Que filósofos centenários, milenares, toda a história sempre diz, conhece-te a ti mesmo, dentro de você estão todas as respostas, e assim por diante. Então, nós somos muito mais do que aquilo que nós sabemos ser. Então, quando eu relaxo, ou então quando eu rompo, quando eu mino essas barreiras que eu próprio construo ao meu redor, e num momento de crença e de fé em alguma coisa, eu me relaxo, eu me permito conectar-me a mim próprio. Pode parecer estranho o que eu estou falando. Então, nesse momento, é a mesma coisa do que as pessoas... Tinha um amigo que diz que o lugar onde ele mais se energiza é dentro de uma igreja. Por quê? Eu disse por quê? Porque ele falou que porque dentro da igreja todo mundo é humilde. As pessoas vão na igreja, lá dentro todo mundo é temeroso a Deus, todo mundo vai lá, tá? E deixa tudo que tem de bom, deixa dentro da igreja. Né? Porque lá ele está submisso, está se perdoando, e lá ele deixa tudo que é bom. E esse meu amigo, ele vai lá e recolhe tudo aquilo de bom que as pessoas deixaram. Então, é assim. Meio vampirão de energia, né? Não, mas tudo bem. não está vampiro, porque as pessoas deixaram aquilo lá. É diferente, deixaram aquilo de bom. Então, nós somos assim. Então, quando eu me permito, quando eu estou quieto, quando eu estou acreditando de que isso que eu estou ouvindo vem de alguma fonte que eu tenho fé, que eu idolatro,
Então eu me permito. E essa voz que eu ouço, que eu acho que é de Astacheran, de fulano de tal, de mestre tal, na verdade é do meu mestre interno, esse tanto que a gente se admira e que busca e ninguém acha que é o mestre interno. Então, a gente acessa a si próprio. E quando a gente lê aquilo que a gente vê depois, puxa, mas não fui eu que escrevi isso. Por que não foi você que escreveu aquilo, Dalmau? Aquela beleza que está dentro de você, aquilo partiu de você, você achou que era de alguém porque você se permitiu achar que era de alguém e você rompeu seus próprios bloqueios. Então, essas canalizações que as pessoas floreiam e dão valor e alimentam esses seres que não existem a não ser na mente das pessoas, as pessoas criaram esses seres ou as pessoas alimentam essas formas de pensamento. Certo. Certo? Então, na verdade, ela canaliza a si própria. Quando ela alude, caríssimos irmãos da terra, meus queridos amados, nós estamos aqui, ela está acessando aquele coração dela, aquele grande coração, aquele amor que ela carrega em si e que não conhece, que não acredita ser portadora daquilo. Então, os canalizadores nada mais são do que canalizadores de si próprios e que transmitem através das suas canalizações, entre aspas, essa é a minha opinião, pessoal, minha opinião pessoal e pessoal, né? E canalizam essa coisa linda que está dentro delas. Então, não existe ninguém mandando mensagem para ninguém. Isso eu posso afirmar, mas eu que estou afirmando, não precisam acreditar. Eu acreditei que existia alguém mandando canalização ou mandando mensagem. Não. Até que eu concluí de que essas mensagens eu captava era da minha própria essência, vamos chamar assim, dentro do meu eu superior, do meu eu interno. Então todo mundo tem capacidade de canalizar. Mas você não canaliza ninguém a não ser você próprio. Eu sei que eu vou ser contestado, mas eu estou aqui hoje para dizer a minha verdade de hoje. Entendo. Bom, olha, realmente é um ponto de vista, né? Sem dúvida. E você mesmo admite que você... E eu bebi daquela água, que eu falei muito tempo. Quer dizer, você está sendo bem humilde em admitir que você professava uma fé, uma crença, e que você, depois de muito ponderar, você achou que não era bem aquilo e agora você está colocando as coisas nos seus eixos. E quero dizer mais uma coisa. Eu quero dizer que eu era mais feliz quando eu vivia dentro da ilusão. Ah, sim, porque, olha, na mística tem uma oração que diz assim, o cara rezando, né? Deus, tire-me tudo que lhe aprover, mas pelo amor de Deus, não me tire a esperança. Então, quando o ser humano acredita em alguma coisa, é uma esperança de algo que o fortalece. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quando ele chega assim, meu Deus, aquilo que eu acreditava, não existe. E qual é a saída? Estou sozinho, não posso contar com nenhuma ajuda, não há chances, não há alternativas. A pessoa... Mas é o início da iniciação esse momento. Porque quando você se vê sozinho, que o caminhar é solitário, o andar é solitário, sim. Aí sim você toma consciência de si próprio e você começa realmente a aprender. Sim, porque você tem que acreditar no seu taco. Com já certeza. Que você não pode garantir que o taco dos outros seja efetivo. Não tenha dúvida disso. E olha, é um baque, porque nós somos treinados, educados, condicionados a acreditar muito no que os outros dizem, só porque os outros têm a ousadia de dizer. Nós que estamos buscando, humildemente, nós dizemos, se o fulano falou com tanta convicção é porque é, e muitas vezes não é. Então, isso vale, meus amigos, para filosofia, para assuntos meio ocultos, OVNIs, um deles, vale até para futebol, vale para economia. Política. Ou vale para política. Olha aí, estamos indo para as eleições. Sim. Olhem os candidatos, as coisas que eles dizem.
Meu Deus, devia ser sempre época de eleição, para a gente acreditar em tudo que esse pessoal diz. Votem em mim que vocês vão ter a terra do leite e do mel. Beleza. E depois da eleição vem a triste realidade. Mas isso são outros 500. Meus amigos, último bloco. E eu estava pensando, para fechar com chave de ouro este segundo programa sobre o assunto OVNIs, o que é que eu posso perguntar para o meu bom amigo grego? E aí, puxa vida, eu fico pensando em algo que eu acredito realmente, que é um ditado que diz: se um bom amigo não serve para nada, para que raio serve um bom amigo? Então eu decidi botar uma pergunta terrível para o grego destrinchar. Grego, com toda a tua experiência de 49 anos desse assunto, OVNIs, que sugestão você daria para os nossos telespectadores que estão na dúvida, né? As informações mais desencontradas aparecem e fala-se muito, mas não se prova nada. Qual é o conselho que você dá para essas pessoas irem atrás da verdade delas? Bom, realmente é uma pergunta difícil, de difícil resposta, porque é uma atitude totalmente individual, né? Mas as pessoas, primeiro, têm que usar uma palavra mágica, tem que tomar, quem não souber o significado dela, procure no dicionário, chama-se discernimento. A capacidade de discernir. Discernir significa saber separar uma coisa da outra, deduzir, ver com a lógica, com o racional. Esquecer de tudo aquilo que você aprendeu através de terceiros. Claro que nós sabemos hoje, a maioria, nós sabemos, como você disse num bloco do programa, que nós sabemos através de terceiros. Mas a verdade que você disse agora aqui, a verdade é de cada um. E como é essa verdade de cada um? Porque hoje nós somos portadores das verdades dos outros. Que quando eu nasci, quem me ensinou as coisas foram meus pais, meus tios, minhas tias, meus professores, aquelas pessoas que me disseram e me ensinaram e me passaram as verdades deles, ou as verdades que os antecessores deles haviam passado para eles. Uhum. Então, qual é a minha verdade, qual é a sua, qual é a verdade do telespectador? Aquelas coisas que nós próprios vivenciamos. Aquilo que eu experimentei, aquilo que eu cheirei, aquilo que eu comi, aquilo que eu toquei, aquilo que eu vi, aquilo que eu percebi, esta é a minha verdade. Eu vi aquilo, eu senti aquilo, ninguém me falou aquilo. Então, essa é a minha verdade. Então, primeira sugestão, siga a sua verdade. A sua própria verdade, não a dos outros. Se alguém lhe diz alguma coisa, sempre use a famosa parábola de Sócrates, a parábola das 3 peneiras. Anote aí e procure no Google depois o que significa a parábola das 3 peneiras. É muito importante essa lição. Quando você for divulgar alguma coisa, primeiro, veja se essa coisa é verdadeira antes de divulgar. Segundo, essa coisa vai somar alguma coisa para alguém e assim por diante. Então leia isso, a parábola das 3 peneiras. Procurar sempre também evitar que o ego seja superior à razão. Hoje falta, infelizmente, eu estou inserido nesse contexto, não saio desse contexto. Falta humildade para as pessoas, falta o perdão para as pessoas. A gente tem essas dificuldade de perdoar. Então, para esses neófitos que estão iniciando na pesquisa ufológica, procurem se espelhar naqueles ícones do passado, né? Pessoas que ainda estão aí ativas, não vou citar nomes para não esquecer de nenhum. Tem muita gente boa, na verdade todos são bons, apenas representando momentaneamente papéis nos quais estejam mais interessados, né?
Então vamos dizer da seguinte maneira, todos têm boa pontaria. Agora, o uso que cada um faz do seu fuzil... Perfeito, perfeito. Tem um que usa o fuzil para defender, Perfeito. tem outro que usa o fuzil para atacar e tirar vantagem, mas todos têm boa pontaria, é isso aí. Então, hoje nós estamos vivendo um momento que eu digo conflituoso dentro da ufologia, não estamos dando um bom exemplo para os que estão se iniciando, mas esses que vão nos suceder, eles têm toda a condição, desde que usem essa regra do discernimento, da razão, da amizade, do profissionalismo, muito estudo, vocês têm que se especializar um pouquinho, saber sobre ótica, física, química, astronáutica, astronomia e outras ciências para você, óptica, para você poder saber analisar latitude e longitude, estudar o que existe no céu, os movimentos satélites, raio-bola, uma série de coisas. Nós temos grandes trabalhos realizados sobre isso e sempre primando pela lealdade, pela verdade, que é difícil, né, num mundo conflituoso como assim. Então, puxa vida, eu não sei se eu fiquei mais na enrolation ou se eu fiquei na resposta que o Jaime me havia solicitado, mas realmente é difícil, porque eu não sou diferente de ninguém, eu estou cheio de virtudes e cheio de defeitos, então é difícil você passar, eu passo o meu ponto de vista, porque eu já trilhei caminhos que eu não trilho mais hoje, mas sei que outros vão trilhar. Eu não posso condenar esses caminhos porque eu mesmo optei um dia por trilhá-los, né? E onde é que fica o livre-arbítrio? Perfeitamente. Então, cada um no seu processo, cada um com suas virtudes e seus defeitos, nós temos que aprender a enxergar as pessoas como elas são, não como a gente gostaria que elas fossem. E assim, olha, eu digo aqui, encerrando a minha participação aqui nesse tempo que nos resta, que eu tenho muito orgulho de ter me especializado nessa pesquisa de fenômeno. Não me intitulo mais ufólogo, não sou ufólogo, porque não gosto mais dessa palavra, eu sou um pesquisador do fenômeno. Sou muito grato aos amigos que eu fiz e mantenho na ufologia, esse ninguém vai me tirar. Amigos que me respeitaram todos os meus caminhos, todas as minhas opções, estão comigo até hoje. Isso não tem preço que pague, né, Jaime? Ah, sim, é verdade. Então isso é bacana e é isso que eu gostaria de deixar, tudo que nós falamos nesses dois programas, guardem apenas as coisas positivas que eu falei. Eu falei de alguns descaminhos, mas isso só fizeram parte do contexto. Aproveitem as coisas boas e que a gente possa em breve estar aí confraternizando, quem sabe com esses seres que pilotam esses discos voadores, que a gente possa fazer esse intercâmbio aí e fazer esse mundo ser um mundo menos belicoso, mais agradável, com mais amizade e com mais sinceridade. Isso me lembra também um ditado espanhol, aprendi lá na Espanha, que me tocou, diz assim: as coisas para se arrumarem, elas têm que estar bem desarrumadas. Caso contrário, você deixa do jeito que está, né? Mas quando a coisa chegou ao nível caótico, bom, vamos botar ordem na casa. Então, eu estou sentindo também, filosoficamente falando, que não é só a ufologia que está em crise. Eu acho que muitas áreas do estudo e do comportamento humano estão em crise atualmente. Isso mostra que se aproxima, mas eu não sei quando isso vai explodir, uma era de dizer, bom, gente, chega de bagunça, vamos reordenar tudo, porque não está dando para viver com isso. E aí, naturalmente, eu sempre acreditei que um belo dia a verdade vai prevalecer. Ela sempre prevalece. Então, eu não acredito que o mundo vai se aprofundar na escuridão. Um belo dia, o mundo vai se encher de luz. E aí as coisas vão dizer, agora dá para enxergar, porque antes não dava para enxergar nada. Estamos terminando o nosso programa de uma maneira um tanto ou quanto filosófica, né? Mas, amigos, se vocês analisarem a evolução dos tempos, sem dúvida alguma,
Não estou falando em termos materiais nem nada, mas vejam, tecnologicamente nós estamos tão adiantados, né? Justamente com essa tecnologia que existe hoje, comparado com a tecnologia que existia quando você começou a estudar OVNI. Sim. Meu Deus, era para nós estarmos fazendo descobertas incríveis. E a verdade é que está tudo parado. Então, a tecnologia continua evoluindo. O que parou de evoluir foi o campo filosófico das pessoas. As pessoas não buscam mais o conhecimento, as pessoas não buscam mais a verdade. O que é que elas estão buscando? Na minha maneira de ver as coisas, as pessoas atualmente só buscam o sensorial. Então, tá aí, amigos. Isso é para vocês pensarem e filosofarem nesta semana até o nosso próximo programa. Eu aproveitaria e pediria à técnica que colocasse aí na telinha o blog do nosso amigo Grego sobre esse tema OVNIs, né? Isso. Você tem. Então, repete aí o blog, amigo. O site, né? www.socex.net. Socex, se soletra S-O-C-E-X. Socex.net. Isto. Então, amigos, olha, esse site é histórico, porque a Socex existe há quase 20 anos aqui em Florianópolis. Então, Grego, missão cumprida, com bastante honra e orgulho. Eu agradeço. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um grande abraço e até sempre. Se Deus quiser. E chegou a hora da despedida. Uma ótima semana. Combinamos um novo encontro. Semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo dia, neste mesmo canal. Um grande abraço e até a próxima.